Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Continuamos a visitar os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Já estamos caminhando para a reta final do tomo 2, onde a gente está vendo o módulo 18, que trata de perfeição moral, e hoje é o roteiro 3, onde vamos falar de o homem de bem. Vamos receber nossos amiguinhos. Reinaldo pegou falta, um ponto a menos na média. Isabela Martins, seja bem-vinda. Obrigada, querida amiga. É um prazer estar aqui hoje, falando mais uma vez sobre doutrina espírita, né, para esse programa que tanto nos ajuda no estudo, nos reforça e nos esclarece e nos consola, como a doutrina espírita faz. Raimundo Souza. Bendito é o fruto entre as mulheres. Muito bem. Hoje é o meu dia. Mas é um prazer estarmos aqui mais uma vez para falarmos dessa doutrina consoladora que nos inspira a trabalhar no bem. E você que chegou agora, não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para ser avisado de todos os programas que semanalmente postamos no canal, tudo organizadinho em playlist para você assistir, quantas vezes achar necessário, nos ajudando a compartilhar essa mensagem que tanto esclarece e consola a quem necessitar, e assim a gente colaborando com a doutrina, que é a caridade para com ela, e a gente na sua fiel divulgação. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 36 do livro Agenda Cristã. Mensagem ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar, é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações, caminhará sob a chuva de lágrimas. Voltamos, meus queridos, sempre após essa mensagem do momento de reflexão que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos prepara para a roda de conversa que a gente sempre tem, que debate, que estuda, que trabalha. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então, meus amigos, estamos, como eu falei no começo, visitamos o roteiro do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta segura de iniciação ao estudo da doutrina. Você que ainda não fez, sempre nos inícios do semestre, toda a casa espírita abre turmas do EJE, então busque um centro espírita próximo da sua casa e estude. Estudar em grupo é muito bom, nos ajuda a esclarecer pontos que a gente não consegue entender sozinho, às vezes questionamentos que a gente não teve e o colega tem e desperta em nós, então busque, além de estudar aqui conosco, tirar suas dúvidas, também busque estudar, aprofundar o seu conhecimento na casa espírita, porque é uma necessidade a gente buscar o conhecimento, é aquilo que pertence a nós, ninguém toma, então vamos buscar, não vamos ficar só no que os outros falam, vamos de fato nos apropriar do conhecimento. E aí hoje, roteiro 3 do módulo 18, que a gente está tratando de perfeição moral, já caminhando para o final do tomo 2, onde vamos ver
o homem de bem. Raimundo, vamos lá ao conceito. Mas aí a gente vai dar uma voltinha primeiro, né? Qual é o maior de todos os vícios que aflige a humanidade? O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudemos todos os vícios e veremos que, no fundo de todos, há a presença do egoísmo. Isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 913 e 917. Segundo o Espiritismo, o egoísmo é o maior de todos os vícios e a chaga da humanidade, sendo a fonte de onde derivam todos os outros males. A doutrina explica que, ao priorizar os próprios interesses em detrimento do bem-estar alheio, o egoísmo gera conflitos, desigualdades e sofrimento coletivo. O egoísmo é a negação da caridade, que é a virtude oposta e a base de todos os ensinamentos de Jesus. Ao estudar os vícios, é possível perceber que o egoísmo está na sua origem. Ele alimenta sentimentos negativos como o orgulho, a vaidade, a ambição, a ganância, a inveja e o ciúme. O egoísmo impede o progresso moral da humanidade, pois a vida se torna uma competição incessante, onde cada um busca apenas a própria vantagem. A caridade, na visão espírita, é a única virtude que pode neutralizar o egoísmo, pois se opõe completamente a ele. O Espiritismo ensina que a superação do egoísmo ocorre à medida que a vida moral se sobrepõe à vida material. É preciso um esforço consciente e um trabalho de autoanálise para identificar e combater o egoísmo em si mesmo, já que o orgulho muitas vezes impede esse reconhecimento. Acho que justamente por essa fala final do Raimundo, que é muito comum dentro da doutrina espírita, quando a gente fala, né, sobre o pior das características, né, dos defeitos que a gente pode ter, a gente sempre associa, né, o orgulho com o egoísmo, porque eles andam ali muito lado a lado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a pessoa egoísta, ela, acima de tudo, ela tem um problema de vista, né? Porque ela só consegue olhar para si própria. Ela não consegue enxergar ao seu redor, ela não consegue priorizar nada além dela. Então, imagina que o que você vai conseguir fazer ou desenvolver ou melhorar ou deixar o mundo melhor quando você não consegue olhar nada além de si mesmo. Então, eu acho que essa característica, por si só, ela já deixa muito claro que é muito difícil você conseguir desenvolver ou melhorar qualquer coisa sem que eu extirpe completamente, né? Ou diminua gradativamente à medida que nós vamos evoluindo, né? Porque todos nós ainda somos um pouco egoístas. Às vezes não com tudo, às vezes com algumas coisas. E uma forma da gente medir isso é o apego, por exemplo, né, às coisas materiais. Porque, olha só, a gente já entende que somos espíritos. Os espíritas já têm essa leitura, esse estudo, esse entendimento. E aí, mesmo você entendendo isso, você ainda se apega às coisas, né? Você se vê disputando bens materiais com as outras pessoas, você se vê querendo muito alguma coisa material que você não está conseguindo, e aí, e se você parar para pensar, na grande maioria das vezes, nem tem um porquê exatamente daquilo ali. Eu não falo de coisas que são realmente necessárias para a sua vida, mas o egoísmo, ele vai para além disso, né? É aquele desejo por coisas que não são necessárias. E à medida que a gente evolui, essa lista do que é necessário, ela vai diminuindo. Isso é outra coisa interessante, né? Quando a gente é muito evoluído, a gente precisa de muita coisa, a nossa lista é muito grande. Mas à medida que a gente evolui, os nossos desejos, as nossas vontades, elas vão cessando, porque a gente vê que aquilo não tem a relevância que tinha. Prova disso, materialmente falando, a idade, né?
Quando nós somos infantis, a gente quer tudo. Uma criança, quando entra numa loja de brinquedo, ela, se puder, leva a loja inteira. Mas à medida que você envelhece, que você amadurece, você vai percebendo que a vida precisa de tão pouco para que você alcance o que você quer, para que você seja feliz, para que você viva momentos, né, de felicidade. Então, isso já demonstra para a gente que a evolução traz esse amadurecimento e a gente vai deixando para trás cada vez mais essa chaga, né, que é o egoísmo. O egoísmo, como, né, Raimundo nos trouxe, ele é a causa de tudo, né? Então, às vezes, a gente fica achando que, não, eu posso ter alguma coisa e tal, mas egoísta eu não sou. E a gente vê que ele é que é a causa de tudo. Então, todos nós temos, sim, o egoísmo em nós, e é importante, aquele que não assistiu o programa anterior, assistir, que é onde a gente trabalhou a questão do autoconhecimento, para justamente a gente reconhecer essas nossas dificuldades, para a gente poder trabalhá-las. Não adianta, não tem como eu querer melhorar algo se eu não reconheço o que eu tenho. Então, se eu não reconheço, eu não tenho do que melhorar. E aí que a gente falha muitas das vezes. Então, o fato da gente reconhecer, porque estamos caminhando, então a gente, de fato, ainda é bastante egoísta, bastante, um monte de coisa que não gostaria de ser. Mas também a gente já melhorou bastante, é importante reconhecer isso. E aí a gente consegue trilhar um caminhar mais firme e sereno, com passos que, mesmo que sejam pequenos, mas continuados, é isso que é importante. Às vezes eu falo assim muito para as pessoas, a gente consegue em uma passada 10 quilômetros? Não, são diversos para poder alcançar isso. Então, que a gente valorize esses pequenos passos que a gente consegue já dar, que aí eles, sendo firmes, a gente vai conseguir avançar. Não adianta querer dar passada longa e parar no meio do caminho. O progresso vai te alcançar e vai te chicotear, e você vai ter que correr de novo atrás do prejuízo. Então, que seja passos lentos, mas firmes e contínuos, né? E aí, meus amigos, dito isso, a questão do egoísmo, eu pergunto para vocês. Então, quais são as características do homem de bem que a doutrina espírita nos traz? Segundo o Espiritismo, o homem de bem é aquele que pratica o amor, a caridade e o perdão, buscando a evolução espiritual através do autoconhecimento e do esforço contínuo. Ele age com bondade, indulgência e justiça, reconhecendo os outros como irmãos e respeitando suas convicções, não alimentando ódio ou rancor. Além disso, utiliza os bens que possui, que é a autoridade e a riqueza, como um depósito de Deus para o bem comum, sem orgulho, e se esforça para corrigir as próprias imperfeições. E aí, gente, eu vou citar aqui algumas características e comportamentos do homem de bem. Faz o bem sem esperar retribuição, sacrificando seus interesses à justiça. Sabe usar com justiça os bens recebidos e não procura destacar suas próprias qualidades, mas as dos outros. É indulgente com a riqueza alheia, lembrando-se das próprias imperfeições e do exemplo de Jesus em perdoar as ofensas. Vê todos os homens como irmãos, respeitando suas convicções sinceras, sem persegui-los. Estuda as próprias imperfeições, combate-as e se esforça para melhorar a cada dia, buscando progredir no caminho espiritual. Entende a riqueza e a autoridade como depósitos divinos, utilizando-os para o bem geral e para levantar o moral daqueles que estão sob sua dependência. Não alimenta ódio, rancor ou desejos de vingança, apenas lembrando-se dos benefícios recebidos. Respeita em todos os seus semelhantes os direitos que as leis da natureza lhes concedem, da mesma forma que deseja que seus direitos sejam respeitados.
Eu lembro que a primeira vez que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo o texto sobre o homem de bem, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, não vai dar para chegar, não vai dar para chegar nesse homem de bem bem aqui, entendeu? Ainda mais que no final desse texto é muito marcante, porque além de muitas características, assim, que, né, como essas que o Raimundo falou, ele ainda diz assim, nestes aqui não estão listadas todas as características de um homem de bem. Eu falei, lascou total agora. Se eu já estava achando complicado seguir antes só com o que ele estava dizendo, imagina, isso aqui é só uma prévia, assim, é só uma introdução. Então, parece um pouco desesperador, mas para aqueles que estejam nos assistindo e estejam pensando da mesma forma que eu pensei quando li esse texto, ou quando busquei entender o que era um homem de bem, gostaria de pedir que não se desesperasse. Nós temos muitas vidas para conquistar todas essas características, mas é importante mirarmos, sabe? Termos esse objetivo, esse foco. Porque se a gente não tiver esse horizonte, esse desejo futuro, aí as coisas vão complicar ainda mais, porque a gente vai continuar vivendo uma vida medíocre, nos contentando em sermos aquilo que a gente vem sendo há muitas encarnações, sem evoluir, sem prosperar, sem nos transformarmos em espíritos melhores. E isso nos estagna, não é bom para a gente, né? Não é bom para o nosso progresso. E o que eu diria é, busquemos focar em uma característica dessas, porque eu sempre falo, e que é muito verdadeira, você não vai conseguir alcançar todas as características de um homem de bem de uma vez só, numa encarnação só. Por mais que você se transforme, por mais que você mire esse objetivo, você não vai conseguir. Mas, se você mirar em uma dessas características, pode ter certeza, se você buscar excelência em uma delas, muitas outras serão desenvolvidas. Por quê? A aquisição de uma característica, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de uma série de outras boas coisas. Então, quando eu decido ser uma pessoa melhor, quando eu decido, eu vou ser uma pessoa mais caridosa, sabe? Uma pessoa mais respeitosa com o meu próximo. Junto desse respeito, você vai se tornar uma pessoa mais atenciosa às problemáticas alheias, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais benevolente, porque você vai ver o sofrimento e vai querer ajudar aquela pessoa, você vai olhar os defeitos das pessoas sem julgá-las da mesma forma, por quê? Porque você está buscando agir respeitosamente. Então, parece que eu estou buscando uma só característica, mas, na verdade, no momento em que eu alcanço ela, muitas outras boas características do homem de bem vão vir juntos. E aí, quando você perceber, você, caramba, já estou conseguindo realizar muitas dessas coisas que um dia eram apenas um objetivo distante, né? Então, eu sei que parece um pouco desesperador, porque eu me senti de fato assim, não é uma brincadeira. Mas hoje eu tenho esse consolo de eu não vou conseguir tudo, eu não vou conseguir tudo de uma vez, mas eu tenho tentado ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia. E eu tenho certeza que já funcionou, porque eu me vejo uma pessoa diferente, e as pessoas que me conhecem hoje me veem também uma pessoa muito diferente. Já tive esse tipo de depoimento. Isabela, caramba, como você mudou, caramba, como isso aqui é diferente do que você já pensou, do que você já falou no passado, né? E isso é motivo de muita alegria. Pois é, a fala da Bela foi perfeita. Aí aquela história, né? Quem vê o copo meio vazio, quando vê essa mensagem, realmente diz, não dá para mim não, eu sei nunca que eu vou chegar a isso daí, e desiste. E quem vê o copo meio cheio já diz, não, é isso aqui, tá, bora mirar e arregaçar as mangas. Estou longe, estou perto, mas é isso aqui que ainda não é o objetivo, mas é o caminho, pois então vamos trilhar esse caminho. E a fórmula que a Isabela deu é importantíssima, a gente fazer essa busca, mirar num e esses outros vão se agregar. Assim como um vício puxa outros, uma qualidade também puxa outros. Então vamos mirar nas qualidades para que a gente possa se melhorar. Aí, meus queridos, tudo bem, onde bem tem essas características tudinho, a gente já falou sobre egoísmo, mas aí eu pergunto, que esforços ou meios a pessoa deve utilizar para alcançar essa característica do homem de bem?
Difícil. Como já foi colocado aí, que a gente já tem várias encarnações, né? As encarnações, e partindo do princípio que hoje nós estamos no melhor das nossas encarnações, é isso? A gente ainda sabe que ainda tem muito a fazer. A gente precisa também observar a mudança dos nossos comportamentos, dos nossos conhecimentos ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Há uma transformação que é latente. A gente precisa só observar o que mudou e trabalhar para melhorar a cada dia, né? Mas para se tornar um homem de bem, segundo o Espiritismo, é preciso praticar os pilares da justiça, amor e caridade, buscando sempre a evolução pessoal e a prática do bem pelo bem, sem esperar retribuição. O caminho envolve autoconhecimento e a melhoria contínua, o questionamento dos próprios atos, a paciência, a indulgência com as falhas alheias e o respeito a todas as convicções, sempre com fé em Deus e no futuro, aceitando as provas e as expiações da vida. Precisa também observar os pilares da vida espiritual, que são a justiça, concordar a vida com a lei natural do universo, que é a lei de Deus, e agir com equidade. Amor, praticar a empatia e a bondade em suas mais diversas formas, como respeito, compreensão, paciência e perdão. Caridade, a prática do bem sem esperar nada em troca, estendendo a mão ao próximo em necessidade, sem distinção de raça ou crença. Esforços e os meios para a melhoria. Aí vem o autoconhecimento, conhecer a si mesmo e reconhecer os próprios defeitos para corrigi-los, sem se satisfazer com o medíocre. Questionamentos constantes. Não se contentar com o que foi feito, mas sempre perguntar se todo o bem que estava a seu alcance foi praticado. Perdão e benevolência. Ter desejos de perdoar, não alimentar o ódio ou o rancor, e ser indulgente com as fraquezas alheias. Sacrifício e fé. Colocar os bens espirituais acima dos temporais. Ter fé no futuro e aceitar as dores e dificuldades como provas ou expiações sem murmurar. Atitudes práticas. Encontrar satisfação em ajudar os outros, estender a mão aos necessitados e defender o fraco. Respeito às diferenças. Respeitar as ideias contrárias, as convicções sinceras de cada um, e não lançar anátemas a quem pensa diferente. Essa é a receita. Difícil de praticar, mas a gente precisa, pelo menos, se conscientizar que elas existem, né? E que a gente precisa procurar compreender melhor para que possamos começar a praticar esses ensinamentos e buscar realmente, o mais rápido possível, ser um homem de bem. Né, Isabela? Acho que a resposta, assim, se a gente pudesse resumir tudo isso numa coisa só, a pergunta é, né, que esforços ou meio a pessoa deve utilizar para se tornar um homem de bem? Todos. Acho que, resumindo, é isso. Porque a gente precisa, enquanto o Raimundo falava, eu refleti e pensei assim, se nós fizéssemos um único esforço, tudo isso daria certo. Qual seria o esforço? De estudar, para entender, né, o que é certo e errado e tal. Eu sei que aquilo está gravado nas nossas consciências, mas tem gente que não usa, né? Então, assim, estudar para entender e praticar o que estuda, porque talvez a grande questão é que muitos de nós desenvolvemos aquele lado intelectual, estudamos, temos muito conhecimento, mas não praticamos nada.
o que não nos resolve, porque aquilo ali nos faz adquirir mais e mais, e às vezes esse conhecimento sem prática se torna soberbo, e aí a gente se perde no caminho. Então, se a gente conseguir vivenciar o estudo e a prática, estudei um pouquinho, isso aqui, já sei, vou praticar. Estudei isso aqui, agora eu vou praticar isso aqui. Isso vai nos trazer um salto, um crescimento fora da curva. E eu falo isso por experiência própria. Eu sempre conto em palestras que eu tinha uma época da minha vida, gente, que eu estava todos os dias no centro espírita, todos os dias. Eu já tinha devorado, assim, centenas de livros, todas as obras básicas, eu já havia lido de tudo. Eu conseguiria falar sobre muitos temas da doutrina espírita com muita propriedade para qualquer pessoa. Ponto. Excelente, Isabela, maravilhosa você. E a prática? A prática eu estava deixando um pouco de lado. E reflexo disso era, eu tinha uma boa relação, mas não tinha uma ótima relação familiar. E quando eu falei, e aí eu escutava, né, no centro espírita, porque família é o próximo mais próximo, porque família, você veio com aquelas pessoas por um propósito, porque a família é o reflexo de você mesmo. Escutei um dia, sabe, lendo um livro do Emmanuel, eu falei, meu Deus, a minha família é o reflexo de mim, mas eu não gosto do que eu vejo. Como é que pode ser um reflexo? E aí eu resolvi fazer esse caminho de, peraí, vou praticar isso aqui que a doutrina fala. E, gente, isso causou uma transformação gigantesca na minha vida, muito grande mesmo. E hoje nós temos ótimas relações. E tudo isso partiu do momento em que eu decidi sair da teoria e vivenciar a prática. Então, se nós conseguirmos exercer isso, sair desse campo da teoria e vivenciar a prática, nós nos tornaremos um homem de bem. É a forma que eu vejo de melhor nós colocarmos os nossos esforços e desenvolvermos os meios de nos tornar um homem de bem. A reflexão, o autoconhecimento, eles são importantes, muito importantes, porque se você não se der conta disso, você não vai fazer essa prática, porque você nem vai entender que precisa. Por exemplo, se eu não fizesse durante o estudo essa reflexão íntima de buscar me ver, buscar me autoconhecer, eu nunca precisaria, eu nunca entenderia que tem um probleminha aí na minha família que precisa ser resolvido. Eu nunca pararia para pensar sobre isso, se eu não fizesse essa autorreflexão. Mas quando você busca estudar, busca se conhecer e vai praticar as mudanças que se fazem necessárias, aí sim você está fazendo todos os esforços e utilizando todos os meios para se tornar um homem de bem. Acho que o caminho é um pouco por aí. Eu gosto de dizer que o evangelho é uma coxa de retalho. A gente nunca consegue falar de um assunto sem puxar outro. Da mesma forma que a gente falou, né, da questão das virtudes, uma puxa a outra, os vícios, um puxa o outro. A fala da Isabela só me vinha na cabeça assim, aquela passagem do Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente foi atrás, achou a verdade, beleza. Mas aí vem uma outra dizendo bem assim: muito será cobrado aquele que muito foi dado. Então, você sabe muito, cadê a prática bonita? Você sabe, então bora, cadê? Você vai ser cobrado. Você, na hora do seu juízozinho, vai ser cobrado porque você muito sabe, diferente daquele outro que não sabe. Ah, mas ele fez a mesma coisa que eu, mas ele não sabia, você não tem esse daí, então não adianta agora querer dizer que não, porque você sabe. Então, como disse Raul, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, bora, porque a gente está buscando a verdade, e essa verdade nos liberta, amplia o nosso horizonte, mas isso tem também um compromisso, que é justamente da melhora que a gente tem que se propor a nós mesmos. E aí, como a Isabela falou de família, família é o próximo que está ali lutando com a gente. Então, muitas das vezes, justamente pelo nesse nosso esforço de buscar uma melhoria, e os outros, obviamente, veem e dizem, epa, peraí, é possível sim melhorar. Ela conseguiu daquele jeito, por que eu não consigo também? E aí... Exato. Amiga, uma coisa aí nessa tua fala, né, do Raul, sobre, olha, né, complicado depois que você chega na doutrina. A minha mãe, eu falo que ela é a maior espanta espírita.
Aí o povo, mas por que, Isabela? Eu falo, porque quando ela está no centro espírita e ela encontra uma pessoa conhecida, e aí ela pergunta, fulano, tu é espírita? Não, Chico, então agora que eu comecei aqui, estou assistindo umas palestras, ela, meu filho, eu posso te dar um conselho? Aí a pessoa pode, achando que ela vai dar, assim, um super conselho. Aí ela vai lá e diz assim, corra, vai embora, não venha mais não, finge assim que você nunca escutou nada do que foi dito até agora. Aí a pessoa fica assim, mas não estou entendendo, Isabel, por quê? Ela disse, porque é tanta responsabilidade que você vai ter na sua vida agora, você vai ser cobrado, você isso e aquilo outro. E apesar do tom de humor que ela usa para falar isso com as pessoas, é uma verdade. Ela não tá mentindo, né? Claro que isso não pode ser um motivo de desistência, mas a gente precisa entender que isso é a mais absoluta verdade. Nós precisamos nos entender que a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso me comprometer com aquilo, eu preciso fazer transformações e passar aquela mensagem adiante, não só através de palavras, mas através do meu exemplo, né? É isso. Porque, como está lá no Livro dos Espíritos, as leis divinas estão em nós, na nossa consciência, em estado latente. A partir então, quando a gente conhece a verdade, a gente desperta essa consciência, que vai lá nos cobrar, né? Chegar lá no final do dia, quando a gente vai deitar no travesseiro, vocês, eita, fulano, tu hoje, hein? Aí tu quer fingir demência, mas não adianta. A consciência está desperta. E ela vai dizer, olha, tu tinha que ter feito assim, 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 assado, e não cozido como tu fez. E aí, então, assim, é uma responsabilidade grande que nos é cobrada, mas, ao mesmo tempo, é necessário, é importante. E aí, para a gente conseguir trilhar esse caminho do homem de bem, a gente tem que passar pelo fiel do trabalho, que é um trabalho em nós mesmos, burilar essa pedra bruta para se tornar a escultura que a gente quer. E aí, meus amigos, me dizem aqui uma coisa: qual é a importância dos valores morais na conquista da felicidade? Se fala tanto de felicidade, né? É essa a fórmula, Raimundo? Diz aí. Eu estou me estudando o tempo espírita, né? E no espiritismo, os valores morais são o alicerce para a verdadeira felicidade, que não se resume a prazeres passageiros, mas a um estado duradouro de serenidade e paz interior. A felicidade genuína está diretamente ligada ao progresso espiritual e à prática das virtudes que trazem harmonia com a consciência e com as leis divinas. A importância dos valores morais para a felicidade se manifesta de diversas formas na visão espírita. O Espiritismo explica que cada ação gera uma reação e que as consequências dos atos não se limitam à vida terrena, mas seguem o espírito em sua jornada. Cultivar os valores como caridade, a honestidade e a compaixão gera um retorno positivo, enquanto atitudes egoístas e maldosas reduzam em aflições e sofrimento. A compreensão dessa lei ajuda a entender que a dor não é um castigo divino, mas uma oportunidade de aprendizado para corrigir erros passados. A busca pela felicidade exige uma jornada interior e não a posse de bens materiais. A verdadeira reforma íntima, que consiste em trabalhar as próximas imperfeições e vícios, é um caminho para o contentamento. Isso envolve dominar os pensamentos e substituir sentimentos negativos, como orgulho e vaidade, por virtudes como perdão e compreensão. O ciclo de reencarnações oferece ao espírito múltiplas oportunidades de aprendizado e crescimento moral. A cada nova existência, o espírito pode reparar erros, aprimorar seus sentimentos e evoluir espiritualmente. Essa jornada contínua em direção à perfeição é o que, em última instância, leva à felicidade plena.
A felicidade mais completa não é aquela que se busca apenas para si mesmo, mas a que se encontra no ato de doação aos outros. A caridade, entendida como amor e benevolência, é uma virtude fundamental que promove a sintonia com os valores espirituais e contribui para o bem-estar coletivo. Ao auxiliar o próximo, o indivíduo também se liberta de suas próprias dores e encontra a plenitude. A prática da ética e do bem permite viver em paz consigo mesmo, sem os medos e as ansiedades geradas por segredos e ações equivocadas. A consciência tranquila é um dos principais pilares da felicidade, proporcionando serenidade e calma, independentemente das circunstâncias externas. Para o Espiritismo, os valores morais não são apenas um conjunto de regras, mas um roteiro para o desenvolvimento do ser. A felicidade, nesse contexto, é a consequência natural da evolução moral do espírito, que, ao se alinhar com as leis divinas de amor e justiça, encontra a verdadeira paz. Engraçado é que, assim, Raimundo trouxe esse entendimento da doutrina espírita, mas se a gente for pegar pesquisas científicas desse mundo material, a gente também vai perceber que as pesquisas mostram exatamente isso que a doutrina espírita fala. Uma das coisas que eu me lembrei aqui foram de duas pesquisas, uma feita na Universidade de Harvard, que é uma pesquisa que já vem acontecendo há 75 anos, é uma pesquisa bem conhecida, né? Que é uma pesquisa sobre a vida adulta em diversos aspectos e tal. Dentre os dados dessa pesquisa, ela também coleta informações sobre a felicidade, né, na vida adulta e tudo. E tem uma outra pesquisa também, coordenada por dois professores, um inglês e outro americano, onde eles coletam informações de mais de 80 países, mais de 2 milhões de pessoas foram entrevistadas, sobre o entendimento do que é felicidade, né, nos países diversos, entre pessoas diferentes, culturas diferentes. E sabe qual foi a conclusão de ambas as pesquisas? É que a felicidade verdadeira, ela acontece a partir do momento em que nós travamos boas relações interpessoais. Então, a saúde das relações que eu vivo com as pessoas, ela fala muito sobre o meu estado de felicidade. E olha só, a questão aqui que a André colocou é, qual é a importância, né, dos valores morais na conquista da felicidade? Então, se eu não me desenvolver moralmente a ponto de conseguir ter boas relações interpessoais, eu não vou alcançar a felicidade. E isso tem tudo a ver com o que a doutrina fala, com o que o evangelho de Jesus fala para a gente. Porque eu preciso amar o próximo, olha só. Se eu puder resumir, né? Jesus resumiu todas as leis e mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, todas as questões de religiões diversas vão sempre nos trazer para essa necessidade de relacionamento com as outras pessoas, de fazer o bem para outras pessoas. E se a gente quiser vivenciar isso na prática, eu sempre falo, faça alguma coisa de boa, de bem para outra pessoa, e depois pare e reflita sobre como você se sente, como é que foi aquele dia para você. Eu falo que das minhas melhores experiências em Natal, por exemplo, em passar o Natal, já tive muitos natais maravilhosos, muita fartura na minha casa, família reunida, aquela coisa muito bacana. Mas ao longo dos meus mais de 40 anos, o Natal mais inesquecível que eu passei, sabe quando foi? Quando eu saí com o meu grupo do Centro Espírita, e naquele dia, na noite que nós comemoramos o Natal, nós saímos para ajudar as pessoas menos favorecidas ou que estavam em situações de vulnerabilidade naquela noite. E nós fomos em 3 locais diferentes. Nós iniciamos a nossa noite num local em que tinham muitas pessoas que estavam tentando se recuperar do mundo das drogas, né, dos vícios e tudo mais. Iniciamos lá. E era um local com evangélicos, olha só. Então, assim, outra denominação religiosa, mas que abriu as portas, e podemos ali fazer um início de uma ceia ali, né, compartilhar com eles isso. Saindo de lá, nós fomos para um hospital aqui na cidade,
aonde a gente levou comida com sobremesa, como uma ceia mesmo, sabe? Para os acompanhantes das pessoas que estavam ali doentes e tudo mais. E foi muito legal. Mas o ápice da noite aconteceu quando, já próximo à meia-noite, nós fomos fazer uma ceia. Nós não fomos levar comida, nós não fomos dar brinquedos, nada. Nós fomos ceiar com eles, que era uma casa que possui aqui em São Luís, aonde os moradores de rua vão para dormir, é uma casa mantida pela prefeitura. E nessa noite, nós organizamos uma ceia, levamos, sabe, um peru, que nem você faz na sua casa com a sua família, pois foi exatamente isso que a gente fez. E naquele dia, o nosso grupo de umas 20 e tantas pessoas, sentamos com aqueles 25 moradores daquela casa, né, que pernoitavam todas as noites por ali, e fizemos uma ceia, e conversamos, e entendemos, conhecemos eles puderam se apresentar, e aí a gente percebeu as realidades muito cruéis, né, das pessoas que vivem nas ruas e tudo mais, e conversamos de igual para igual, não sentamos o nosso grupo numa mesa, o grupo deles numa mesa, foi aquela coisa misturada que quem chegava não sabia quem era quem, e foi muito legal. Eu saí de lá, não consegui nem na minha casa tomar um banho nem nada, fui direto para a casa da minha sogra, porque já era meia-noite e tudo mais, e cheguei lá com um sorriso de orelha a orelha, porque naquele dia o Natal realmente teve a prática do que ele simboliza, que é fazer algo em benefício do outro, como Jesus veio fazer e exemplificar para a gente. Então, se você, algum dia que está ouvindo a gente, teve a oportunidade de fazer uma coisa boa por outra pessoa, não importa o quê, pode ser uma coisa pequena, como pode ser uma coisa grande. Você sabe a satisfação que é, como aquilo te traz felicidade. Por isso a conquista de uma moralidade maior, de uma transformação maior, vai te fazer tão bem. Porque não existe felicidade aonde não cabe você fazer algo pelo outro. E eu sempre falo também que felicidade verdadeira é quando você faz por outro e aquilo te deixa feliz. Porque não existe outra forma de fazer caridade. Se aquilo não for uma coisa. Não, Isabela, mas eu fiz porque, enfim, tinha que fazer. Doei isso aqui porque. Então, meu amigo, você está só no início desse treinamento. Você está longe de entender verdadeiramente o que é partilhar, o que é ser caridoso materialmente, etc. e tal. Você está distante disso, mas já é um passo. Mas quando você faz aquilo de coração, você se transforma moralmente e alcança e entende o que é verdadeiramente viver um momento de felicidade. Gente, para encerrarmos, depois de tudo que a gente falou, o que a gente pode dizer para os nossos internautas? O que é, então, ser um homem de bem? Um homem de bem é aquele que se esforça para cumprir a lei de justiça, amor, caridade, na sua pureza, agindo com bondade, perdão, benevolência para com todos os seres. Ele respeita os direitos alheios, não alimenta ódio ou vingança, reconhece suas imperfeições e trabalha para corrigi-las, além de usar a autoridade ou os bens de forma justa, entendendo-os como um depósito divino. E aqui eu vou citar algumas características desse homem que são repetitivas, né? Porque a gente pega, assim, aqui fica mais fácil da gente compreender que faz parte do nosso cotidiano. E como já foi dito aqui, existe muito mais, são inúmeras, milhares, centenas de milhares, milhões, né? Bilhões, e assim vai, porque para fazer o bem, a gente nem precisa ficar citando, basta agir, né? Basta agir. Como a gente estava falando, né, que o importante é você não deixar de julgar. Quando você deixa de julgar, você já está fazendo uma caridade imensa para todos. A gente chega em determinados lugares, as pessoas pedem para a gente, aí às vezes a gente está com vontade de doar alguma coisa para aquela pessoa, mas no julgamento, né? No julgamento. Então a gente tem que parar de julgar. Toa, teu coração está dizendo para você doar, toa, né? Toa, o que o outro vai fazer já é problema dele, né? Ele que vai se ajustar com as leis divinas, não é isso? Mas uma das características, né, diz o seguinte: cumpre a lei de justiça, amor e caridade. O que significa isso? Ele busca praticar
essas leis divinas em sua vida e em todas as suas ações de forma pura e sem interesses próprios. Uma outra é a prática do bem pelo bem. Não espera nada em troca pelas suas boas ações, encontrando satisfação em espalhar o bem e fazer o bem aos outros. Outra, reflete sobre seus atos. Isso é mais difícil, né? Questiona sua própria consciência para verificar se violou a lei, se fez o mal ou todo o bem que podia, e se agiu com respeito, amor e justiça. André fala muito dos ensinamentos de Santo Agostinho, né, André? É só fazer o que a Andréia já citou sobre Santo Agostinho. Desenvolve virtudes morais. Cultiva a humildade, a paciência, a tolerância, a moderação e a serenidade. É indulgente e compreensivo. Possui compaixão e é indulgente com as fraquezas alheias, pois sabe que todos estão em processo de evolução. Tem fé e respeito. Deposita fé na bondade, justiça e sabedoria de Deus, vivendo com respeito e consideração por todos os seres. Busca a perfeição. Vê a vida como um caminho de evolução e aperfeiçoamento, onde a encarnação oferece oportunidades para desenvolver o potencial intrínseco de bondade do ser humano. Busca inspirar-se em Jesus. Acredita que Jesus é o modelo de perfeição e um guia para o caminho da evolução espiritual. Que bom, né? Essa é uma pergunta que não tem muito o que acrescentar diante do que o Raimundo colocou. Mas se ainda assim você se esquecer que o homem de bem é esse homem, né, que busca ser justo, caridoso, respeitoso e tudo mais, eu acho que tem sempre uma coisa que vai nos nortear. É parar diante de uma dúvida, de um comportamento, assim, isso aqui é ser um homem de bem? Será que eu vou ser um homem de bem se eu fizer tal coisa? E aí eu acho que tem uma reflexão que a gente sempre pode fazer, em qualquer momento de dúvida, que é, Jesus, se tivesse no meu lugar, faria o quê? Pronto. Aí eu acho que a gente elimina toda e qualquer dúvida que eu possa ter sobre o que é o homem de bem, sobre o que o homem de bem faria e tudo mais. Para e reflete. Jesus faria isso? Não. Jesus teria esse comportamento? Não. Então não é esse comportamento que eu devo ter, não é isso que eu devo fazer. Eu acho que é uma forma de simplificar isso, que é complexo de decorar, né? Não é que seja complexo, não. É complexo só de decorar, porque são muitas características. E às vezes a gente pode dizer, eu não sei bem se isso aqui. Não, então você não sabe? Então para e reflete. Jesus faria isso? Poxa, a gente conhece muito da história de Jesus. A gente sabe muito do comportamento dele. Nós crescemos, né? Quem é cristão cresce ouvindo muitas e muitas coisas. E aí dá para a gente traçar um perfil. Imagina que daqui dos meus amigos eu consigo fazer essa inferência. Se alguém me perguntar, e a Andréia, gostaria disso? Andréia não. Andréia é uma pessoa muito sincera, muito direta. Ela não vai gostar que tu diga para ela que ela precisa mentir essa história, não. Ela não vai topar. Então, assim, por quê? Porque o pouco que eu conheço dela, eu já consigo fazer já consigo chegar a algumas conclusões. Imagina sobre Jesus, gente, que a gente desde criança ali cresce, seja em qualquer igreja cristã, católica, evangélica, seja dentro da doutrina espírita, por exemplo, você escuta muito sobre Jesus durante toda a sua vida. Então, dá para saber o que Jesus praticaria ou como ele se comportaria. Entendendo isso e praticando o que Jesus faria, nós conseguiríamos viver uma vida sendo um homem de bem. É perfeita essa fala de Bela, também ia comentar com relação a isso. E quem está nos assistindo dizer, poxa, mas vocês querem se comparar a Jesus, não é questão de comparação. O Kardec perguntou para os espíritos, né, se a gente tem um modelo assim para seguir, eles responderam, Jesus, o Cristo, ele é o modelo, é ele que a gente tem que ter como norte e seguir.
Em todos os nossos atos, se a gente colocar o que Jesus faria no meu lugar, a gente com certeza vai ter a resposta mais assertiva. Ah, mas eu não consigo. Respeite, você ainda não consegue. Mas aí lute para que você consiga ter melhores atitudes com relação àquele momento que você está passando. Porque uma coisa é o objetivo, que é seguir, ser fiel no procedimento como Jesus. Outra coisa é a gente já está conseguindo. Mas aí o objetivo é esse, então que a gente possa, e aí seguindo a fala de Santo Agostinho, que é perfeita, é que você não estava presente, Bela. O Raimundo só ficou pensando, eu disse, espera aí, que isso aqui tem que ser falado. Quando a gente trabalhou o autoconhecimento, que é a formulazinha dele, no final do dia, ele passar em revista todos os seus atos. Se a gente passar em revista tudo que a gente faz, a gente vai perceber o que a gente tem dificuldade e martelar sobre isso, e ao mesmo tempo perceber o que a gente já prosseguiu. Então, a formulazinha mágica, vamos dizer, é essa, é a gente refletir sobre os nossos atos, é colocar Jesus à frente de tudo, para a gente ter as melhores resoluções. E se a gente não consegue, se esforçar para conseguir, porque sem trabalho e esforço a gente, de fato, não vai conseguir. A gente não pode mudar o passado, né? A gente pode fazer diferente daqui para frente. Certo? Então, nós temos que trabalhar tudo isso, porque Jesus é um modelo. É um modelo. Quer não, nós que somos cristãos, né? O nosso modelo é Jesus. Então, a gente tem que se espelhar nele e imitar, né? A gente não busca os influenciadores, né? Então vamos nos influenciar com o bem, com aquele que só trouxe a mensagem de bondade, de esperança para todos nós, não é isso? Então, vamos nos espelhar nele, fazer essa autorreflexão, né? A gente sempre, eu gosto muito de falar desse autoconhecimento, porque, para mim, isso é a base da mudança, é a base da evolução, tanto material quanto espiritual, né? Então, precisamos fazer essas autorreflexões aí, essa autoanálise, para a gente poder entender aonde é que a gente está falhando, aonde a gente ainda está falhando, porque nós estamos em desenvolvimento, nós estamos em busca da perfeição, isso é verdadeiro. Jesus disse para nós, sede perfeito, né? Sede perfeitos, então precisamos ser perfeitos, tá? E essa perfeição ela não é, a gente não vai comprar, não vai adquirir do nada. É uma transformação. Mas você primeiro precisa se conhecer, para saber onde que está falhando. E sabendo onde está falhando, promover essa mudança. Todos nós temos essa possibilidade, porque o conhecimento está aí para todos nós, né? O conhecimento ele não está velado mais. Anteriormente ele era velado, mas hoje não. Hoje ele está aí propagado na internet, propagado nas conversas. É só procurar que a gente acha. As mensagens boas a gente vai achar sempre. O bem não precisa de propaganda para acontecer. O mal ainda precisa, né? Ele precisa de adeptos. O bem não. O bem não, todos nós já aderimos ao bem. Bem, com isso encerramos o nosso programa de hoje. Belinha, minha querida, mais um para conta. Pessoal, muito obrigada. Sempre muito bom, gente. É incrível como falar sobre doutrina espírita, conversar sobre essas temáticas, vão reavivando da gente mesmo. É aquela história que a gente acabou de conversar no programa. A gente vem, acha que vai fazer alguma coisa de bom para alguém, mas o principal beneficiado é sempre a gente. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de realizar essa gravação, esse programa com vocês, porque é uma forma também de reavivar dentro de mim esse compromisso, né, com o Evangelho, com a doutrina espírita, e até a próxima. Meu querido Raimundo Souza. É sempre uma satisfação ouvir, né, ouvir o que essas irmãs têm para dizer, né, tem para nos ensinar, que são pesquisadoras da doutrina espírita, são palestrantes, são trabalhadoras de casa espírita, certo? E isso vai fazendo com que a gente, cada dia, aprenda um pouquinho mais. Porque até a maneira da gente entender se modifica, né? Se modifica, porque a gente conhece
um pouquinho do pensamento de cada um e como cada um está praticando em suas vidas, né, essa transformação. E diante dessa possibilidade de transformação, de conhecimento, a gente tem certeza e a gente vai, não é compreender e nem aprender, é apreender, né? Porque a gente vai estudar, vai adquirir conhecimento e vai colocar em prática em nossas vidas. Eu só tenho gratidão por tudo isso. Nós, do Grupo Divulgar, agradecemos imensamente a parceria de vocês, mais de 9 mil inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho. E a gente sempre reafirma o compromisso de estar trazendo aqui o conteúdo mais fiel possível com as bases da doutrina espírita. Paz e alegria a todos. Até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Que é o Espiritismo.